Boa tarde. Um mês atrás, nós falamos sobre uma possível situação de risk-off durante agosto, quando geralmente há pouco volume e muita volatilidade. Os mercados de equities passaram por uma correção, mas será que entrar para o mercado no final de agosto e comprar na baixa seria uma boa ideia? No programa de hoje, vamos comparar os argumentos. Vamos começar analisando o gráfico intraday do SP500 em nossa plataforma Fingraphs, para uma perspectiva para as próximas semanas. Como podemos ver, desde o início da venda generalizada em meados de agosto, a tendência tem sido de baixa. As metas ainda têm algum potencial para queda em direção ao nível 2.419, que quase foi alcançado na manhã de terça-feira, e possivelmente em direção a 2.400. O índice de risco já está em território de sobrevenda, então teríamos que desacelerar e reverter o movimento para deixar a zona de sobrevenda. Resumindo, ainda estamos em tendência descendente e nos aproximando de uma situação de exagero, mas provavelmente ainda teremos uma semana antes de começarmos a recuperar. No gráfico diário, o índice de risco está em território de sobrecompra e os envelopes estão se tocando. Ainda há potencial para as metas durante os próximos meses e estamos em um mercado muito estendido. Essas metas impulsivas poderiam nos levar a níveis acima de 2.500 e até 2.600 em casos mais extremos. Dito isso, no momento estamos passando por uma correção e teremos que monitorar o gráfico intraday para identificar uma oportunidade para um último movimento ascendente. No gráfico semanal, a situação está parecida com a do diário. Ainda estamos em uma tendência ascendente que está mostrando um pouco de exagero, mas ainda não podemos confirmar seu fim. O índice de risco está em território de sobrecompra e os envelopes estão se tocando, mas as nossas metas ainda têm potencial para ultrapassar o nível 2.500 durante os próximos trimestres. Resumindo as três perspectivas, os gráficos de longo e médio prazo ainda estão em tendência ascendente e, apesar de terem alcançado um topo intermediário, devem retomar a tendência de alta. O risco-recompensa está ficando insatisfatório, mas o movimento ainda é ascendente. Já no gráfico diário, temos uma correção para baixo e, até o final do mês, o índice de risco deve entrar para território de sobrevenda, o que poderia ser uma oportunidade para acompanhar um último movimento ascendente nos gráficos diário e semanal. Na Europa, o Eurostock 50 também tem corrigido para baixo. No gráfico intraday, a consolidação que começou no início de julho está se aproximando do território de sobrevenda. Em se tratando de metas, ainda temos a possibilidade de uma correção para baixo em direção aos níveis 3.381 e 3.330, cerca de 3% abaixo do nível atual. No gráfico diário, a correção na verdade começou no início de maio e tem consolidado para baixo por um pouco mais de 3 meses. As metas de correção foram alcançadas, mas nunca foram rompidas. Portanto, parece que esse movimento que começou em maio deve ser considerado apenas como uma correção, deixando uma porta aberta para mais um movimento ascendente no futuro. Dito isso, se cairmos abaixo dos 3.350 ou da nossa meta de correção, teríamos uma porta aberta para mais queda, colocando em risco a tendência ascendente geral, que já dura cerca de um ano. O gráfico semanal ainda não mostra nenhum exagero no índice de risco ou nos envelopes, e ainda estamos em uma tendência ascendente, com potenciais metas mais altas, entre 10% e 25%. Dito isso, teríamos que retomar a tendência de alta no gráfico diário para confirmar esse movimento.
Comparando as três perspectivas, a situação ainda é bastante promissora no gráfico semanal, com muito potencial para os próximos trimestres. No gráfico diário, temos uma correção para baixo, que parece ter encontrado suporte, mas precisará mantê-lo para confirmarmos a retomada da tendência ascendente. Durante as próximas semanas, devemos entrar para território de sobrevenda entre os níveis 3.350 e 3.330 no gráfico intraday. O Eurostoxx tem consolidado por 3 meses com desempenho mais fraco do que o S&P 500 por causa do euro mais forte. Entretanto, o Eurostoxx poderia retomar sua tendência ascendente se os mercados de equity se fortalecerem muito ou se o euro se desvalorizar um pouco. Em se tratando do par euro-dólar, temos uma correção no gráfico semanal, que dura desde dezembro do ano passado e já alcançou o nível inicial de suas metas de correção, mas ainda poderia se estender durante os próximos trimestres, possivelmente até 1,20. Portanto, ainda não podemos confirmar o fim dessa correção. No gráfico diário, também estamos em uma tendência ascendente e tivemos uma pequena consolidação aqui. Nossas metas ainda indicam que o par poderia ultrapassar o nível 1,20 durante os próximos meses. No momento, há um pouco de exagero, mas em geral, essa tendência de alta ainda continua. No gráfico intraday, tivemos alguma consolidação durante agosto, mas o movimento dos preços não foi muito afetado e agora a tendência ascendente foi retomada. Durante as próximas semanas, o par poderia subir novamente acima do nível 1,18 e alcançar uma nova máxima em torno de 1,19. Comparando os 3 prazos, ainda estamos em uma correção para cima no gráfico semanal. O movimento ascendente no gráfico diário não parece ter se esgotado e poderia continuar pelos próximos meses. E no gráfico intraday, tivemos um pouco de consolidação e já poderíamos estar começando a subir novamente. Então, para que os mercados de equities, especialmente o Eurostoxx, continuem subindo, precisaremos de um forte movimento nos mercados norte-americanos. O principal fator para uma perspectiva positiva para as equities é o ouro. No momento, o metal está em uma consolidação lateral para cima e o forte movimento no ano passado foi em grande parte revertido. O ouro agora está tentando estabelecer mais um movimento ascendente. Dito isso, os envelopes estão apontando para baixo e, teoricamente, a tendência descendente continua no gráfico semanal. No gráfico diário, podemos ver essas tentativas de retomada de uma forte tendência de alta e já falhamos 2 vezes, entre 1.295 e 1.300. Na sexta-feira passada, ultrapassamos ligeiramente o nível 1.300, mas essa resistência tem sido muito forte. O índice de risco ainda não está em território de sobrevenda, mas não está longe. Se houver uma ruptura acima desse nível, o movimento poderia se estender até 1.340 ou 1.400, mas no momento, precisamos romper essa resistência para confirmar isso, e até lá, a tendência ainda será de alta para ativos de risco. O movimento poderia se estender de forma muito rápida e alcançar a meta inferior da faixa, mas se não conseguirmos acelerar muito, ainda vamos considerar o movimento apenas como uma correção para cima, em uma tendência baixista de longo prazo. No gráfico intraday, o movimento está bastante estendido, as metas foram alcançadas, o índice de risco está em território de sobrecompra e os envelopes estão se tocando. Isso não exclui a possibilidade de um último movimento ascendente, mas indica que ele não iria muito longe. Resumindo as 3 perspectivas, temos uma tendência baixista no gráfico semanal, um movimento ascendente no gráfico diário, com dificuldade para romper a resistência e um movimento bastante estendido no gráfico intraday. Portanto, no momento, os gráficos não contradizem a possibilidade de uma baixa nas equities para uma alta em setembro. E para termos uma melhor ideia sobre a situação risk-on, risk-off, vamos dar uma olhada no ouro cotado em euros. O dólar tem estado muito fraco e provavelmente fez com que o ouro subisse. No momento, o gráfico semanal ainda está corrigindo para baixo. O gráfico diário está em uma tendência descendente e o índice de risco
ainda não está em território de sobrevenda. O gráfico intraday tem corrigido para cima nas últimas semanas, mas está lentamente se aproximando de um ponto de exaustão. E se o movimento se reverter após alcançar esse ponto, provavelmente veremos uma retomada da tendência descendente para o ouro cotado em euros e o retorno do ambiente de risk-on. E, finalmente, outro elemento encorajador no mercado é o preço do petróleo, que começou a se reequilibrar no início do ano passado e alcançou um topo intermediário no início deste ano, seguido por uma forte retração em junho, como podemos ver no gráfico diário. Durante a baixa de junho, o índice de risco estava em território de sobrevenda e tivemos uma boa recuperação. As possíveis metas para os próximos meses estão em torno dos $60, o que é muito promissor. Uma tentativa de retração durante agosto falhou na semana passada, o que significa que provavelmente já estamos retomando a tendência ascendente. Os 3 gráficos indicam tendência de alta, o que significa que o mercado de petróleo está mostrando sinais de reequilíbrio novamente e que os preços poderiam subir até o final do ano.